Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre alguns tipos de matrizes, tá? Algumas classificações das matrizes. Em outras aulas a gente vai continuar, vai aprofundar um pouquinho mais, mas hoje a gente vai falar de alguns dos primeiros, né, tópicos e das primeiras classificações das matrizes, tá? Então, um primeiro tipo de matriz que a gente percebe bastante é o tipo de matriz linha, tá? Então, o que vem a ser uma matriz linha, tá? O nome já diz tudo, tá? Uma matriz linha, ela vai ser uma matriz que possui uma única linha. Ela pode ter várias colunas, mas só vai ter uma linha. Então, por exemplo, a matriz com os elementos 2, 5 e 7, tá? Então, eu tenho aqui 3 colunas e apenas uma única linha. Essa é uma matriz linha, beleza? Depois a gente pode ter a matriz coluna, tá? Então, quem seria a matriz coluna, né? O nome já sugere tudo, né? Então, ela vai ter apenas uma coluna, pode ter várias linhas, mas só vai ter uma coluna. Então, imagine que a gente tem aqui a matriz B com os elementos 1, 3, tá? Então, essa aqui seria a nossa matriz coluna. Um exemplo de uma matriz coluna, né? Vejam que ela tem duas linhas, essa é a minha matriz B aqui, mas ela tem apenas uma coluna, beleza? Um outro tipo de matriz que a gente encontra aí com frequência são as matrizes nulas, tá? Então, a gente pode ter uma matriz nula. Que vem a ser uma matriz nula, tá, galera? Então, imagine a nossa matriz C aqui, tá? Ela vai ter a seguinte característica: os elementos dela, todos eles vão ser iguais a zero, tá? Então, imagine aqui uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero, tá? Galera, vejam bem, aqui eu estou colocando com números, tá? Mas não necessariamente o elemento ser nulo vai ser zero, tá? Eu falei zero antes ali, mas na verdade são valores nulos. Então, se fosse uma função, né? Aqui a gente teria as raízes da função e assim por diante. Então, são os elementos nulos, né? Quando eu tenho todos os elementos da matriz nulos, ela é chamada de matriz nula, beleza? Outra matriz que a gente pode ressaltar aqui é a matriz quadrada, né? A matriz quadrada é bem importante. Então, a matriz quadrada. O que vem a ser uma matriz quadrada, tá, galera? É que a quantidade de linhas dela vai ser igual à quantidade de colunas. Então, imagine a nossa matriz D aqui, que, sei lá, tem os elementos 2, 3, 5 e 4, tá? Então, vejam que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas e por isso a gente chama essa matriz de matriz quadrada, tá? Existe uma quantidade muito grande de estudo em cima da matriz quadrada, tá? Então, a gente vai brincar bastante ainda com esse tipo de matriz aqui, tá? Vai ter bastante coisa aí pra gente estudar pra frente, beleza? Que mais que a gente pode ter aqui? Agora a gente vai falar um pouco dessas matrizes quadradas, tá? As matrizes que eu vou falar agora, elas são quadradas, tá? Necessariamente. Então, a primeira matriz quadrada que a gente pode elencar aqui é a matriz triangular. E dentro dessas matrizes triangulares, a gente vai ter uma subclassificação. Vai ter as triangulares superiores e inferiores. Então, a matriz triangular, se ela for superior, a gente vai ter o seguinte, tá? Imaginem que seja a nossa matriz, a matriz Z aqui, que a gente tenha, por exemplo, aqui os elementos 1, 4, 3,
0, 2, 1, 0, 0 e 5, tá? O que a gente vê de interessante nessa matriz aqui, tá? Então, presta atenção. Aqui, gente, na matriz quadrada, tá? Todos os elementos que o índice da linha e da coluna forem iguais, eles compõem a diagonal da matriz, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é o elemento 1, 1, linha 1, coluna 1. Esse elemento é o elemento 2, 2, linha 2, coluna 2. Esse elemento aqui é o elemento 3, 3, linha 3, coluna 3. Então, na matriz quadrada, todos os elementos que o índice da linha for igual ao índice da coluna, eles compõem a diagonal da matriz, tá? Numa matriz, certo? Que todos os elementos abaixo da diagonal forem nulos, é chamada de matriz triangular superior. Então aqui, se a gente tiver todos os elementos abaixo da diagonal principal, a gente vai falar, tá? Então é abaixo da diagonal principal aqui da matriz. Se todos eles forem nulos, a gente tem uma matriz triangular superior, certo? E aqui, dentro dessa ideia da matriz triangular superior, a gente pode ter a matriz triangular inferior, que aí como é que seria a matriz triangular inferior? Todos os elementos acima da diagonal principal vão ser nulos, tá? Então, imagine a matriz F aqui, né, agora, de forma que a gente tenha os elementos, sei lá, 2, 0, 0, 1, 4, 0, 3, 5 e 7, tá? Esse aqui seria um exemplo de uma matriz triangular inferior, ó. Diagonal principal da matriz está aqui, tá? Então, os elementos acima dessa diagonal principal são nulos, então a gente vai considerar essa matriz como sendo uma matriz triangular inferior, tá? Esqueci de anotar aqui, né? Então, aqui seria a matriz triangular inferior. Certo? Dentro dessas matrizes, tá? Existe uma matriz que ela é tanto triangular superior quanto inferior, tá? Como é que seria essa matriz que é triangular superior e inferior ao mesmo tempo? Então, os elementos abaixo da diagonal principal são nulos e acima da diagonal são nulos também, tá? E aí a gente teria o que a gente chama de matriz diagonal. Então, a matriz diagonal ela é uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo, ou seja, os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, tá? E todos os elementos que não estão na diagonal principal, eles vão ser iguais a zero, beleza? Então, essa seria a nossa matriz diagonal, tudo bem? E aí, dentro dessa matriz diagonal, a gente vai ter também a matriz identidade, tá? O que seria a matriz identidade? Que ela é uma matriz diagonal, mas todos os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1. E aí a gente teria a matriz identidade, beleza? Mas sobre a matriz identidade a gente vai voltar a falar nas próximas aulas. Então, a gente vai falar sobre ela aí num próximo encontro. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!